Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas aqui da Voz da América. Primeiro, perdoe-me pelo atraso, algumas condições técnicas neste estúdio improvisado dificultaram o arranque tempado do Washington Fora de Horas, que aliás já é mesmo o Fora de Horas. E hoje o destaque nos primeiros minutos para o relatório da Amnistia Internacional, um relatório que entre os países africanos de língua oficial portuguesa apenas traz a observação relativa a Angola e Moçambique. E vamos começar exatamente pela observação da Amnistia Internacional em relação a Angola, um relatório da Amnistia que foi publicado hoje. Eu sou o Amancio Miguel e bem-vindos uma vez mais a este Washington Fora de Horas, que é feito nas condições possíveis. Estamos também a trabalhar a partir de casa por conta do novo coronavírus. Começamos com o relatório da Amnistia Internacional para dizer que em Angola a Amnistia Internacional denuncia que dezenas de pessoas foram assassinadas pelas forças de segurança no ano passado nas províncias Lunda Norte e Sul. Esta é a revelação deste relatório que foi publicado hoje. A organização considera também que, apesar de progressos iniciais, a liberdade de expressão e de reunião pacífica em Angola continuam ameaçados. No documento da Amnistia Internacional, a organização também diz que em Angola houve desenvolvimento positivo sob a presidência de Jean Lourenço, mas que permanecem desafios. Lê-se no documento e citamos: os direitos à liberdade de expressão e reunião pacífica permanecem ameaçados. As forças de segurança pública e privadas envolveram-se em assassinatos extrajudiciais de supostos mineiros ilegais nas províncias da Lunda Norte e Lunda Sul, é o que diz o documento. Isto apesar da melhor proteção na legislação, a comunidade de homossexual, esta é uma outra observação, e transexual continua a fazer face à discriminação em Angola. No que diz respeito à liberdade de expressão e associação e também à reunião, a Amnistia Internacional acusa a polícia e forças de segurança de continuar a levar a cabo prisões arbitrárias e detenções, e que apresenta também como exemplo as prisões em cabine de ativistas que se manifestaram pacificamente. A Amnistia escreve também que Angola continua a falhar em proteger as comunidades da aquisição de terras, o que resultou na sua incapacidade de produzir alimentos para a subsistência, como foi o caso da confiscação de terras nos Gambos, na província da Huila. A organização assegura que prosseguem assassinatos extrajudiciais nas Lundas e afirma que entre julho e agosto do ano passado foram mortas mais de 40 pessoas no Kwango, no Capa e no Sange. Este é um assunto também disponível na nossa página da internet, que é o www.voaportugues.com, e também contamos trazer a reação de personalidades em Angola em relação a estas observações da Amnistia Internacional, que publicou o seu relatório relativo à situação dos direitos humanos em África, isto no ano 2019. Em relação a Moçambique, a Amnistia diz que o país viveu em 2019 momentos turbulentos, marcados por instabilidade política, violência armada impune contra a população e repressão da liberdade de expressão e associação. Neste relatório, a organização critica a resposta das autoridades de Maputo a uma série de atrocidades que perturbam os indefesos e mais vulneráveis, com realce para as que têm lugar nas regiões centro e norte do país, que já resultaram na morte de centenas de pessoas. A província de Cabo Delgado, mais a norte do país, diz a Amnistia Internacional, continua a ser alvo de ataques de indivíduos que se acreditam serem membros de um grupo extremista popularmente conhecido por Al-Shabaab, que destruíram aldeias, incendiaram casas e decapitaram centenas de pessoas. A morte, a 23 de janeiro do ano passado, do sul-africano Andre Hanekon, é citada pela Amnistia Internacional como tendo acontecido em, e estamos a citar, misteriosas circunstâncias sob custódia da polícia
depois de ter sido alvejado no braço e estômago. Hanekon, recordamos, empresário do distrito de Palma, na província de Cabo Delgado, foi acusado pelas autoridades de ter ligações com os grupos que desde 2017 atormentam a população de aldeias pobres daquela província. Ainda em relação a Cabo Delgado, a Amnistia Internacional diz que o governo restringiu a liberdade de imprensa ao impossibilitar a cobertura jornalística da situação política e social. E citamos: jornalistas e investigadores foram vexados, intimidados, detidos por reportar sobre o conflito, é o que o relatório diz. Exemplo dessa intimidação foi a detenção por meses dos jornalistas Amado Boubacar e Germano Adriano, encontrados a reportar sobre a situação dos sobreviventes de ataques. Este é o Washington Fora de Horas, que na verdade é feito no estado que é paredes meia com Washington, aqui em Virgínia, Alexandria, porque também estamos na situação de quarentena. Antes de entrarmos para outras notícias, aliás, dizer que nesta emissão iremos também ter o destaque àquela que é a situação do novo coronavírus pelo mundo. Vamos apresentar algumas mensagens daqueles... O meu dedo ainda aparece ali, estudos improvisados da nisto. Eu queria ver uma mensagem que é aqui da Ana Guedes. A mensagem desapareceu, mas eu vi que ela falava das pinturas. E deixa explicar, essas pinturas são feitas... aqui em Virgínia, por causa do novo coronavírus, as crianças não podem ir para a escola e para entretê-las é preciso ser criativo, e elas também tornam-se criativas e fazem essas obras que o Mariano outro dia e a Mayra diziam que se calhar possa ser uma abertura para seguir as artes. Devo dizer que as telas não são assim tão baratas. Esse era o comentário da Ana a elogiar os autores de palmo e meio dessas obras, que eu tenho aqui o local deles como emprestado para fazer este Washington Fora de Horas. Voltamos às notícias. E vamos a Angola. Uma mulher de 28 anos é o caso mais recente do novo coronavírus neste país. As autoridades revelaram que o número de casos do novo coronavírus aumentaram para 17 depois de dar positivo o teste realizado a uma cidadã de 28 anos que regressou de Portugal no passado dia 21 de março. O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, revelou que a cidadã encontra-se internada no Hospital da Barra do Kwanza depois de logo que chegou de Portugal ter sido encaminhada para o centro de quarentena institucional do de um hotel do Quilamba. Mufinda acrescentou que existem 3 casos positivos, todos em Luanda, e que apresentam um quadro considerado bom. Entre os infectados estão angolanos e sul-africanos, 11 são do sexo masculino e 6 do sexo feminino. Recorde-se, deste total, 12 homens já perderam a vida em Angola. O secretário de Saúde Pública confirmou ainda que estão em quarentena 1.247 cidadãos. Outras notícias de Angola: os operadores hoteleiros pediram hoje ao governo a criação de um fundo de emergência para acudir à sua difícil situação, nomeadamente a baixa de ocupação de cerca de 30% hotéis praticamente parados, sobretudo devido à Covid-19. O secretário da Associação dos Hotéis e Resorts de Angola, Ramiro Barreiro, ou melhor, ao contrário, Ramiro Barreiro, defendeu que as taxas de juros deveriam rondar a 0%, dada a situação muito particular e de exceção do setor empresarial angolano. Ele acrescentou que a pandemia da Covid-19 afetou em grande medida o setor hoteleiro e a capacidade de funcionamento dos hotéis baixou para 30%, o que significa que 70% da sua capacidade não está neste momento a funcionar. Esta certamente não é uma situação exclusiva de Angola, e nós temos estado a pedir aos nossos amigos para relatarem como é que as vossas comunidades, como é que as vossas famílias reagem a estas situações, quer de confinamento, quer de quarentena, mas esta situação toda aqui obriga-nos a sermos disciplinados. Não basta lavar as mãos, é preciso sim lavar as mãos, e há já muitos vídeos
disponíveis que mostram a melhor forma de lavar as mãos, mas é preciso este distanciamento social, que é uma coisa que não estamos habituados a elas, porque somos seres que gostamos de interagir com os outros. É uma situação passageira, mas que para evitarmos que se alastre por mais tempo, temos que seguir estas recomendações. Então, diz uma coisa, como é que vai aí no seu bairro, como é que vai aí na sua rua, na sua cidade, no seu local de trabalho, como é que os colegas, aqueles abraços matinais que fazem muito bem, agora temos que moderar. A Voz da América tem todas as semanas e sexta-feira na nossa emissão de rádio e também nesta plataforma que é o Facebook, o programa Angola Fala Só. Os convidados desta semana são os ativistas Nuno Álvaro Dalla e Sabala Salazar. O tema, os direitos fundamentais durante o atual estado de emergência, portanto ligado à questão do novo coronavírus. O programa será gravado, mas a participação é essencial. Aliás, fazemos o programa para a nossa audiência e para tal pedimos-lo para mandar as suas perguntas através do nosso WhatsApp. Eu posso repetir este número 100 vezes. É o +1 908 652 4584. +1 908-652-4584. Envie as suas questões e na próxima sexta-feira, na emissão do Facebook e também na emissão do rádio, o João Santa Rita e a Mayra Lassalete farão questão de colocar as suas questões aos nossos convidados, que é o Nuno Álvaro Dalla e Sabala Salazar, ativistas que vão falar da questão dos direitos fundamentais sobre a atual crise de emergência, a situação de emergência em Angola. Continuamos com mais notícias, vamos agora a Moçambique, mas antes das notícias, não sei se o meu dedo vai voltar a aparecer. Pois, vai aparecer se eu toco ali, mas vejo que temos o André Fumo Kivandica, que diz olá a partir de Kwakwako, em Luanda, e também o meu colega Leonete Waldwool, que manda uma mensagem que eu não consigo ali concluir, porque se eu levanto o dedo vai aparecer na tela. Mas obrigado, Leo, um grande abraço a todos, Mamadi Iqbal e a todos os outros tantos nossos amigos que acompanham o Washington Fora de Horas. Moçambique, o grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou o ataque armado do sítio de Muidumbe, norte de Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado. Numa mensagem divulgada pelos seus canais de comunicação, aquele grupo radical diz que os seus elementos atacaram um posto de exército moçambicano em Muidumbe, entraram em confronto usando uma variedade de armas e o resultado foi a morte e o ferimento de múltiplos elementos, enquanto os que permanecem vivos escaparam. O grupo Estado Islâmico anunciou ainda a apreensão de uma viatura, armas e munições. Não há confirmação do governo moçambicano ou de fonte independente sobre estas declarações do grupo Estado Islâmico. Entretanto, hoje, na nossa emissão de rádio, a partir das 9h30 de Moçambique, teremos uma entrevista com o Bispo de Pemba, Dom Luís Lisboa, que vai falar sobre como é que as pessoas de Cabo Delgado vivem o dia a dia perante esses ataques que desde o ano 2017 já fizeram, pela contagem de várias organizações, pelo menos 1000 mortes. E pode escutar a nossa emissão de rádio em Maputo, por exemplo, através da ZFM, em Cabo Delgado, através da parceria com Rádio Sem Fronteiras, em Nampula, Rádio Encontro, em Quilimane, a nova Rádio Paz. Também estamos disponíveis em Cabo Verde, na Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau, entre outras estações na Pidjigiti, e em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor. Outras notícias de Moçambique, e este é o recorte de imprensa. O jornal O País escreve que a ministra do Género, Criança e Ação Social, Nielete Mondlane, apela à sociedade a redobrar a vigilância, uma vez que, segundo as suas palavras, há algumas famílias a registrarem o aumento da violência doméstica e abusos contra a mulher, supostamente devido ao surto do novo coronavírus. Continuamos com notícias depois de Moçambique. Vamos à zona central de África, São Tomé e Príncipe. O governo são tomense vai enviar para laboratórios internacionais de referência as amostras dos 4 testes que deram positivo do novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19, na sequência de exames realizados no laboratório de Franceville,
no vizinho Gabão, anunciou o ministro da Saúde, Edgar Neves. Entretanto, hoje entram em vigor as restrições impostas pelo governo após anunciar segunda-feira estes primeiros 4 casos. Além de suspender as ligações entre as ilhas do país, o executivo determinou o encerramento de restaurantes e bares, a suspensão de visitas a hospitais, lares dos idosos, cadeias e também impôs um horário único na função pública e no comércio. A nível global, os Estados Unidos registraram 1.939 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Este número diário de óbitos é o mais elevado para um país em todo o planeta desde o início da pandemia e coloca os Estados Unidos com 12.844 mortes no total. Os Estados Unidos respondem ainda por mais de um quarto de casos declarados oficialmente da Covid-19 em todo o mundo. São 398.185 casos, sendo 26.609 apenas no último dia. O estado de Nova York é o principal foco da epidemia, com quase 5.500 mortes e 140.000 casos, principalmente na cidade capital econômica do país e que hoje está praticamente paralisada, a icónica cidade de Nova York. As autoridades estimam que 100.240.000 pessoas poderão morrer da Covid-19 nos Estados Unidos, mesmo sob observados protocolos de distanciamento social. Em todo o mundo, ainda de acordo com a Universidade Johns Hopkins, 82.000 pessoas já perderam vida, de um total de mais de 1.400.000 casos. Os países com mais mortes são a Espanha, com 17.000, ou melhor, a Itália com 17.000, a Espanha com 14.000 e os Estados Unidos, tal como já apresentamos os dados, a atingir cerca de 13.000. O continente africano registra 537 mortes, de um total de 10.605 casos. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa anunciou hoje a suspensão da ministra das Comunicações, Stella Ndabene-Abrahams, por ter participado numa festa em casa de amigos, violando as medidas de contenção da pandemia que foram decretadas no seu país. A África do Sul é o país africano mais afetado pela Covid-19 e decretou o confinamento obrigatório por 21 dias, que vai terminar a 6 de abril, para os cerca de 57 milhões de habitantes, como uma das medidas de luta contra a doença, que soma mais de 1.700 pessoas infectadas e já causou 13 mortes. Apesar da ordem, a ministra foi apanhada em flagrante desobediência numa foto publicada no domingo na rede social Instagram, em que aparece a almoçar com outras 5 pessoas na casa de um antigo ministro. Ela foi suspensa por 2 meses, incluindo um mês sem vencimento. A França está a desenvolver um aplicativo de smartphone, os telefones inteligentes, que pode avisar os usuários se eles entram em contacto com uma pessoa infectada com o novo coronavírus, de acordo com informações acabadas de ser reveladas. Especialistas alertam, no entanto, que se o aplicativo for aplicado, pode levantar questões a respeito da tecnologia de rastreamento e liberdades civis. Na Bolívia, o presidente da Câmara da cidade de Patacamaya foi preso ontem por permitir uma festa religiosa no mês passado, que se tornou o foco de contágio da Covid-19, com 6 infectados e um morto. O chefe da Polícia de Investigações de La Paz, Ivan Royes, informou que Tiburcio Choque foi acusado pelos crimes de ataque à saúde pública, perigo de destruição e quebra de deveres. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por permitir uma festa religiosa de 5 dias, entre 12 a 16 de março, no qual participaram cerca de 600 convidados de outras partes da Bolívia. A Bolívia tem 194 casos da Covid-19, entre os quais já registrou 14 mortes e está há mais de 2 semanas em quarentena, sem acesso terrestre ou aéreo. A União Europeia anunciou apoio aos países africanos e este apoio foi anunciado hoje, no total de 15.600 milhões de euros, que vai disponibilizar aos países em desenvolvimento e vai alocar 3.025 mil milhões para os países africanos combaterem a Covid-19. Um dia depois do Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter anunciado que a União Europeia iria disponibilizar
15 mil milhões de euros para ajudar países africanos e outros parceiros a ultrapassar a crise gerada pela Covid-19. Outras notícias, este é o Washington Fora de Horas, pode também escrever, dar o seu comentário em relação aos temas que nós estamos aqui a passar. Tinha aqui problemas de conseguir ver os nossos comentários, teria que em algum momento ir ao laptop porque é importante agradecer àqueles que acompanham o nosso programa. Continuando, o cofundador do Twitter, Jack Dorsey, anunciou que vai doar $1.000 milhões, ou seja, 28% da sua riqueza pessoal, para causas solidárias, incluindo a luta contra a pandemia da Covid-19. Numa mensagem da rede social que ajudou a criar, Dorsey explicou que receberá o dinheiro através das suas ações na empresa de pagamentos online Square, da qual é também diretor executivo. O dinheiro não será dedicado exclusivamente à luta contra a Covid-19, uma vez que, após ter sido ganha a batalha contra a pandemia, a prioridade será a educação e saúde, sobretudo para os jovens. Ainda ligado à tecnologia, a WhatsApp diz que vai limitar reenvios para reduzir a transmissão de informações falsas sobre o novo coronavírus. O aplicativo restringiu nesta terça-feira o envio de mensagens, limitando o compartilhamento de conteúdo a uma conversa por vez, em vez de estar um salto em materiais mentirosos sobre o coronavírus desde o início desta pandemia. O WhatsApp, que tem 2 milhões de usuários em todo o mundo, afirma que limita o reenvio de mensagens depois de ter observado um significativo aumento no número de reencaminhamentos desde o início da pandemia. A notícia é da Reuters e não diz muito sobre, por exemplo, o reenvio em grupos. No Afeganistão, o governo anunciou hoje a libertação de 100 detidos talibãs, um dia depois de rebeldes anunciarem uma suspensão das negociações com Cabul sobre uma troca de presos, a primeira troca em 18 anos, por considerá-las estéreis. Os talibãs ainda não reagiram oficialmente à soltura dos seus combatentes. Na noite de segunda-feira, chegou a anunciar que estavam a suspender as negociações iniciadas no mês de março com o governo do Afeganistão. A Voz da América tem o programa semanal Angola Fala Só. Os convidados desta semana são os ativistas Nuno Álvaro Dalla e Sabala Salazar. O tema é os direitos fundamentais durante o atual estado de emergência em Angola. Este programa será gravado, mas a sua participação é fundamental. Estamos aqui porque existes. E envie as suas perguntas para o WhatsApp da Voz da América, que é o +1 908 652 4584. Vou repetir, +1 908 652 4584. Até o final vamos trazer algumas notícias que têm a ver com o mundo do entretenimento e também as habituais trending, o que está a ter mais destaque na internet nos últimos dias. Aqui nos Estados Unidos, os prémios Pulitzer deste ano serão anunciados 2 semanas após o que estava planificado, uma vez que os jornalistas que fazem parte do conselho que concede a premiação cobre a pandemia do novo coronavírus, anunciou a organização. Os prémios nas categorias de jornalismo, teatro, literatura e música serão entregues no dia 4 de maio, em vez de 20 de abril, disse Dana Caret, editora do New York Times e administradora dos prémios Pulitzer. O Conselho de Pulitzer, disse, inclui muitos jornalistas de alto nível que estão na linha da frente para informar o público sobre a pandemia do novo coronavírus. Os Pulitzer são os prémios de maior prestígio concedidos no jornalismo aqui dos Estados Unidos. Notícias que têm a ver com o coronavírus, mas também com a música. Dão conta que o cantor italiano de ópera Andrea Bocelli, um dos tenores mais famosos do mundo, vai fazer uma apresentação em sala vazia, na Catedral de Milão, Duomo de Milano, no domingo de Páscoa. Um concerto que será transmitido ao vivo e que vai simbolizar o amor, a esperança e a cura, numa altura em que o mundo debate-se com a pandemia do novo coronavírus.
Bocelli será acompanhado apenas pelo organista da Catedral, Emanuel Vianello, tocando um dos maiores órgãos de tubos do mundo, um repertório que inclui obras sagradas como Ave Maria de Pietro Mascagni. O show será transmitido no canal YouTube de Andrea Bocelli às 14 horas. Bom, este é o horário que ainda teremos que confirmar, não é o horário de todos os países, não há nenhum horário conforme, teremos que verificar o fuso horário, mas fica atento no YouTube, domingo, uma transmissão do concerto ao vivo do tenor italiano Andrea Bocelli, que vai dedicar a esta causa de luta contra a pandemia da Covid-19. Outra estrela da música pop, Lady Gaga, anunciou uma transmissão mundial com Paul McCartney, Lizzo, Bill Eilish, entre outros, para apoiar profissionais de saúde que estão a responder ao surto global do novo coronavírus. O evento, com a designação Um Mundo Juntos em Casa, será exibido em várias redes digitais de televisão em todo o mundo no dia 18 de abril. Será apresentado pelas estrelas da comédia da televisão noturna, como Jim Kimmel aqui dos Estados Unidos, Jim Fallon e Stephen Colbert. Lady Gaga disse que ajudou na curadoria das celebridades, participou do briefing sobre o novo coronavírus da Organização Mundial de Saúde esta semana para revelar um projeto, uma iniciativa que tem ligações também com outro grupo de advocacia que é o Global Citizen. Os organizadores já conseguiram 35 milhões de dólares para ajudar na crise, diz Lady Gaga, que será acompanhada, entre outros, por Alanis Morissette, que não se recorda dela, a Andrea Bocelli, que também terá outro concerto individual neste domingo de Páscoa, Bill Eilish, Chris Martin, David Beckham, esse joga ao futebol, mas também anda a cantar, Elton John, John Legend, Kev Urban, Steve Wonder, entre outros, segundo foi dado a conhecer num comunicado. E agora vamos ver o que está trending pelo mundo, as questões que estão trending, particularmente na internet. Começamos pelo Twitter. No momento, o assunto do momento desta plataforma de partilha aqui nos Estados Unidos é o single Ladies Challenge. Já tivemos o Makeup Challenge, que eu não fiz, o Kids Challenge. Agora é a vez das solteiras e a comunidade no Twitter está entusiasmada. Mas eu queria voltar, antes de continuar com os trendings, que esta questão dos concertos ao vivo usando as redes digitais também tem sucesso nos países. Temos indicação que, por exemplo, os cabo-verdianos têm uma programação, os moçambicanos também têm uma programação. Poderá visitar a nossa página da internet, por exemplo, tem uma entrevista que fizemos no último fim de semana com artistas de Cabo Verde e Moçambique que revelam as suas datas em relação aos concertos que vão fazer na internet, aproveitando não, se calhar não é a melhor forma de dizer, mas forçados pelas medidas para tentarmos todos conter a propagação do novo coronavírus. Os artistas estão disponíveis, mas é preciso dizer que para os artistas e para outros tantos profissionais esta é uma época crítica porque não há rendimento. Voltamos já aos trendings. O tema mais pesquisado neste momento no Google é a guerra legal entre o ator John Depp e a sua ex-mulher Amber Heard, que foram a tribunal recentemente devido a um processo em que o ator descreve Amber Heard, descreve como a antiga esposa o agrediu com uma garrafa no dedo, que Depp diz que sangrou como um Vesúvio. Guerras legais maritais são sempre uma distração para os fãs e podemos dizer que em tempos de quarentena não é exceção. Em alguns casos, comentário meu, depois se entendem e nós que andamos a comentar ficamos como os maus da fita, se calhar, não sei. O Facebook, perfis que partilham fotos de super lua cor-de-rosa estão trending, estão na moda. Quem assistiu o fenómeno Ralo dos Cosmos ontem, ao entardecer, sabe do que estou aqui a falar. Quem não viu, aparentemente vai ter que esperar para ver o próximo fenómeno, que aparentemente poderá acontecer já amanhã.
No entanto, vale a pena ver fotos desta lua que a Voz da América também partilhou na sua página do Facebook. E a página do Facebook da Voz da América é das mais simples de ver. Basta escrever Voa Português. Voa mesmo, como quem está a voar, mas o significado é Voz da América, Voice of America. No Instagram, o perfil Crazy Voice está trending hoje, depois de ter publicado um vídeo com 3 jovens meninas a fazer covers de músicas bastante conhecidas. Vale ainda ver alguns elementos gráficos que temos partilhado no nosso Twitter, no nosso Facebook e no Instagram sobre o impacto da Covid-19 em alguns setores da economia pelo mundo. Temos um gráfico novo sobre como usar a máscara facial. Eu tenho uma máscara aqui em casa, pena que está distante e não posso sair para ir buscar, senão também fazia a demonstração, porque estive lá na página e fiz a minha aula, porque é importante nesta altura, apesar de haver tanta informação divergente sobre o uso da máscara, o mais importante é que os especialistas de saúde recomendam. Então, quem somos nós para não cumprir? Reportagens de vídeo não só no nosso Facebook, mas também no nosso YouTube. Convidamos-lo a seguir, basta escrever Voa Português e aí tem toda a informação que nós publicamos. Antes de terminar, deixa aqui dizer que sexta-feira o programa Angola Fala Só, destaque na nossa programação, quer aqui no Facebook Live, quer também na nossa emissão de rádio, programa especialmente dedicado a Angola. Os convidados esta semana são os ativistas Nuno Álvaro Dalla e Sabala Salazar. O tema, os direitos fundamentais durante o atual estado de emergência. O programa será gravado, daí que a sua participação é importante. Envie a sua mensagem para o WhatsApp da Voa, que é o +1 908 652 4584. Amigos, assim chegamos ao final deste Washington fora de horas, fora de portas, fora de casa, aliás, dentro de casa, fora dos estúdios da Voz da América. Amanhã estará aqui Ana Guedes para mais um Washington fora de horas. Ela vai falar da zona dela, ali para os lados do Force Church, aqui em Virgínia. E na sexta-feira teremos João Santarita, que vai estar também na sua zona, para as bandas do Fairfax. É assim que nós desafiamos o novo coronavírus, seguindo todas as recomendações dos profissionais de Amâncio Miguel. Até a próxima.